nós vamos falar sobre função do segundo grau, o que é uma função do segundo grau, como ela se comporta, que aí entra o estudo de sinal. Então, qual é o comportamento da função? Como que eu vou construir o gráfico dela, né? Então, todos esses... Se eu olhar aqui para minha definição, então, eu chamo uma função, então eu posso chamar assim, olha, função de segundo grau ou quadrática, exatamente a potência 2 me diz que é uma função de segundo grau ou uma função quadrática. Então, uma função de R em R, ou seja, eu estou associando valores dos reais em reais. Então, o meu x e o meu y são valores reais. Ao número que ele se descreve A, que é uma constante, tá? Ele é um valor real, vezes uma variável que eu ainda não sei quem é ao quadrado, mais B, que também é um outro real, vezes a mesma variável, x, mais c. Então, esse número real aqui, ele vai ser um número real no final, ou dois números reais, né? Mas para caracterizar que eu tenho uma função do segundo grau, o meu A tem que ser exclusivamente diferente de zero. Ah, ele pode ser zero? Não. Se ele for zero, minha função deixa de ser de segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau ou até uma função constante, ou a função nula se A, B e C forem iguais a zero, tá? Ah, o B e o C pode ser zero? Pode ser zero, mas o A não pode ser zero. Então, como que a gente faria uma anotação? Eu tenho aqui, olha, F, que ele vai de R em R. Então, se o meu F vai de R em R, então minha F de X, ela vai ser quem? A, X ao quadrado, mais BX, mais C, com A, B e C, pertencentes aos reais, e o meu A diferente de zero. Nós podemos resumir essa definição exatamente com essa frase, ou puramente com uma anotação matemática. Tá? Então, aqui a gente tem anotação matemática. Bom, aí nós temos como que eu vou enxergar uma função. A gente tem algumas aqui, olha, se eu pensar aqui, olha, eu tenho f de x igual 3x ao quadrado mais 4x mais 8. Nesse caso, o meu A, ele é 3, o meu B, ele vale 4 e o meu C vale 8. Eu tenho uma equação, uma função completa. Aqui eu tenho uma função completa, tá? Do segundo grau. Bom, se a minha função, vamos colocar aqui 1, 2, se a minha função for menos 2x ao quadrado mais 3x. Nesse caso, eu tenho que o meu A ele é igual a menos 2, o meu B ele é igual a 3 e o meu C ele é igual a 0. E nesse caso, a minha função ela é incompleta. Então, aqui eu tenho uma função incompleta, tá? Do segundo grau. Vamos ver mais um. Se eu fizer aqui, olha, x. Eu tenho lá 7x ao quadrado menos 8. O que que eu tenho? O meu A vale 7. O meu B, eu não tenho nada em x aqui. Então, ele é 0. O meu C, menos 8. Também, ela se caracteriza uma função incompleta, tá? Ah, mas eu tenho... Não, eu tenho mais uma outra possibilidade ainda. Eu tenho meu f de x se ele for apenas menos 3x ao quadrado. Nesse caso, eu tenho que o meu a é menos 3, o meu b e o meu c são zeros. E não tenho aqui nem nada em x, nem termo independente, que também é caracterizado uma função
incompleta do segundo grau. Então, nós temos esses 4 formatos de função do segundo grau, tá? Onde que eu tenho ela completa, eu tenho o valor de A, B e C diferente de zero. Eu tenho a outra onde eu tenho o A, valor de A e B diferente de zero. Tem um outro formato que eu tenho o A e o C diferente de zero. E eu tenho aquele que é só o A diferente de zero. Então, a gente tem todos esses aqui, esses formatos, são caracterizados função do segundo grau, porque todos eles têm o A diferente de zero. Os outros podem ser zero, mas sempre aquela. O A, ele tá sempre acompanhando x ao quadrado. O B sempre acompanha o x e o C é sempre o termo independente de x. Ou seja, ele não está acompanhando o meu argumento da função. Lembrando que o x ali ele é o argumento da função. Então, lembra, função completa é aquela que eu tenho A, B e C diferente de zero. Tá? Função incompleta, onde eu tenho o A ou o B ou ambos iguais a zero. E só o A diferente de zero. Esse tem que ser, para caracterizar uma função de segundo grau, o A tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Essa é a definição que a gente tem de uma função de segundo grau, tá? Então, isso daqui para a gente é a função de segundo grau. Aí a gente vem o gráfico. O gráfico da função do segundo grau, ele ter uma construção, né? Mais de uma, na verdade, mais de uma forma de eu construir o gráfico. Mas eu sei o quê? Que o gráfico, ele sempre vai ser uma parábola. Ou seja, ele vai ser uma curva que ela é caracterizada, ela é denominada com o nome de parábola. E nessa curva, sempre o A, lembrando que o A é diferente de zero. Ah, mas o B e o C? O B e o C ele pode ser igual a zero. Ambos ou um deles. Ou A, um A diferente de zero, B pode ser igual a zero, ou C pode ser igual a zero, ou ambos podem ser iguais a zeros. E aqui a gente vai construir o gráfico dessa função. Então, primeiro, nós vamos chamar de y, né? Y, que ele é meu f de x, eu vou fazer igual a zero. Resolver uma equação. Eu preciso achar alguns pontos dessa função para poder construir o gráfico. Eu não consigo olhar para a função e falar assim, o gráfico é esse. Eu preciso fazer alguns cálculos. Ou seja, eu preciso achar alguns pontos dessa função para depois eu ligar e encontrar o gráfico dela, ou pelo menos esboçar o gráfico, tá? Então, nesse caso, para a gente, vou determinar aqui, ele vai dizer assim, eu vou determinar o zero da função. Então, eu vou fazer meu f de x igual a zero para determinar os zeros da função. F de x, ok? Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Igualei f de x igual a zero, então vai ficar exatamente x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, tá? Aqui eu tenho que o meu A, ele vale 1, o meu B, ele vale menos 2, e o meu C, ele vale menos 3. Tá? Então, aqui aquilo que nós já aprendemos hoje, eu vou simplesmente saber quanto vale o valor de A, B e C. Os três são diferentes de zero, tá? Então, esse aqui é o primeiro passo que nós devemos fazer. O segundo passo, eu vou fazer o quê? A gente tem uma função completa, tá? Eu tenho A, B e C diferentes de zero. Então, aqui eu só vou falar para vocês a função incompleta, tá? Minha função era completa. Então, eu sei que a minha função ela é completa. Tenho A, B e C diferente de zero. E aí, a gente vai usar algo que se chama, no segundo caso aqui, nós vamos usar para resolver a função completa, a gente vai aplicar Bhaskara.
Essa fórmula de Bhaskara, ela me diz o quê? Eu tenho um delta para calcular, que ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A segunda, que ele chama-se, que é o que a gente chama de delta. E essa letrinha aqui, ela tem o nome de delta. Aí, qual que é a segunda equação? É exatamente achar o valor de x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tá? Então, aqui a gente tem que são as fórmulas de Bhaskara. A gente vai usar essas duas fórmulas para achar valores, para a gente poder, achar valores, achar os zeros da função. A gente consegue achar, além dos zeros da função, a gente consegue achar o vértice da função para construir o gráfico. Então, aqui eu já sei o valor de A, B e C, que é o que eu vou estar utilizando aqui. A gente vai calcular aqui o delta. A gente vai calcular delta. Então, o delta ele vai ser, lembrando, que ele é b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, meu delta vai ser quem? B ao quadrado, b menos 2. Lembrando que o menos também está elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Então, eu tenho 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, ele vai ser 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. 4 mais 12, 16. Pô, delta positivo, legal, eu consigo trabalhar. Bom, feito isso, a gente vai para achar o valor de x. Que aí a gente vai usar, vamos pôr aqui a primeira equação, segunda equação. Então, aqui a gente tem a resolução da primeira. Agora, vamos para a segunda, que é achar o valor de x. Então, eu tenho menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu sei que x vai ser quem? Menos b, menos o b menos 2, mais ou menos a raiz de delta, delta deu 16. Positivo, então eu consigo encontrar a raiz. 2 vezes a, o a é 1. Então, eu sei que, olha, menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho 2. Mais ou menos a raiz de 16 é 4. Lembrando disso, né? 2 vezes 1, 2. Bom, aqui a gente tem duas possibilidades, né? Eu tenho 2 mais 4 dividido por 2. E eu tenho a segunda possibilidade, que vai ser 2 menos 4 dividido por 2. Então, nesse caso, no primeiro eu tenho 2 mais 4, eu tenho 6 dividido por 2, que vai ser 3. No segundo caso, eu tenho 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, igual a menos 1. Então, aqui a gente pode chamar, nesse caso aqui eu vou chamar de x1, nesse caso aqui eu vou chamar ele de x2. Ah, mas eu posso dar outro nome? Inverter, chamar o 3 de x2 e o menos 1 de x1? Pode, gente. Aí fica a critério de vocês. Não tem uma obrigação. Esse é obrigado. Primeiro eu vou falar com o sinal mais, depois o sinal menos. Podem ficar à vontade, tá? Então, nesse caso, o valor de x1 e x2 são os valores que vão cortar o eixo do x. Então, nós encontramos os valores que vão vai cortar o eixo, né? Eles vão cortar o eixo do x. Então, aqui a gente já tem 2 pontos para construir o gráfico. Aí, o que a gente precisa? Eu posso querer saber aonde ele vai cortar o eixo do y e o vértice da minha, onde que ele vai ser o ponto mais alto ou mais baixo. Aonde que ele vai estar? Qual vai ser o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da minha função, que é o vértice dela, tá?
Então, aqui a gente vai achar o eixo do... onde corta o eixo do Y. Se a gente fizer aqui, olha, corte do eixo do Y. O que eu vou fazer? Para isso, eu vou fazer meu X. Eu fazendo para achar o corte do eixo do Y, eu vou fazer X igual a zero. Então, o meu Y, ele vai ser quem? X ao quadrado, menos 2x, menos 3. A hora que eu achar, fizer o X igual a zero, eu vou ter quem? Y igual a zero ao quadrado, menos 2 vezes zero, menos 3. Toda essa parte aqui, ó, é zero. Então, meu Y vai ser menos 3. Então, eu sei aonde corta o eixo do Y. Ele corta no menos 3. Tá? E aí, eu já sei onde corta o eixo do X, sei onde corta o eixo do Y. Agora, a gente vai calcular o vértice da função, tá? Bom, para a gente calcular o vértice da função, a gente vai usar duas equações, tá? Ou vértice da parábola, tá? Nesse caso, a nossa função ela é uma parábola porque ela é uma função quadrática. Então, aqui a gente vai fazer o x ponto, tá? Do vértice, que ele vai ser menos b, né? Eu vou ter a fração sobre 2a. E eu tenho o y, tá? Do vértice, que vai completar o ponto. Né? Ele vai ser menos, aqui eu tenho delta sobre 4a. Então, eu vou usar essas duas equaçõezinhas para achar os valores os valores do ponto que ele é o vértice. Ou ele vai ser o ponto máximo, ele vai ser o ponto mínimo que a função atinge, tá? Bom, lembrando que a minha função é essa daqui, né? Eu estou trabalhando com essa função aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, aqui eu tenho que o meu A, só lembrando que o meu A é 1, o meu B é igual a menos 2 e o meu C é igual a menos 3. O delta, nós já encontramos, né? Então, vamos aqui, a gente achou o delta que ele é 16. Então, aqui eu sei que o meu delta é igual a 16. Então, aqui é só uma observação, trazendo de uma página para outra, para ficar mais fácil. Então, o meu ponto que corresponde ao eixo X, eu vou ter menos o B é menos 2, sobre 2 vezes A. Então, tá aqui, né? O A vale 1. Menos com menos vai ser mais. 2 vezes 1 é 2. Então, eu tenho 2 dividido por 2, eu tenho 1. Tá? Então, ele tá em 1. O ponto da coordenada y, eu tenho menos, o delta é 16, 4 vezes A, o meu A vale 1. Então, eu tenho menos, tá? Eu vou ter menos 16 dividido por 4. 16 dividido por 4, eu tenho 4, mas eu tenho menos aqui, então eu tenho menos 4. Ou seja, o meu vértice, ele vai ser 1 para x, menos 4 para y. Então, aqui eu tenho o vértice da minha função. Então, eu tenho todos os pontos para poder construir o meu gráfico? Eu tenho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um resuminho, tá? Um resumo. Eu sei que eu tenho ponto, né? Que ele vai passar. Ele tem o vértice, que é 1 e menos 4. Eu tenho ponto x1. Eu tenho ponto x1, que ele é
Ah, eu tenho 3 aqui, né? Então, 3, 0 para y, porque aqui é onde corta o eixo do x. Eu tenho x2. x2 é menos 1. Então, ele é menos 1, 0, né? Aí eu tenho onde corta o eixo do y. Então, eu tenho o ponto y aqui, que ele é 0, menos 3. Então, eu tenho esses 4 pontos que eu consigo construir o meu gráfico bonitinho, tá? Há um outro detalhe. Eu sei que o meu A aqui, ó, ele é positivo, tá? O meu A, ele é igual a 1, ele é positivo. Não falei ainda, a gente vai estudar isso com maior detalhe depois. Mas como o meu A é positivo, com cavidade voltada para cima. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem o eixo X e o eixo Y, tá? Eu vou anotar os pontos aqui. Lembra que eu tenho uma parábola, né? Então, eu tenho aqui, olha, menos 1 tá aqui, vamos supor que seja aqui, e 1. Então, aqui seria meu ponto x2. Eu tenho meu ponto x1, que ele seria 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho meu ponto x1. Eu tenho, vai cortar 1, 2, 3. Aqui eu tenho meu y, tá? Que ele vai cortar. Aqui eu tenho a origem 0. Eu tenho o vértice que eu tenho 1 e 4, menos 4. Menos 4 tá aqui. Então, o vértice tá aqui. Então, eu tenho esses pontos, tá? Para estar traçando. Não é uma reta, ele é uma curva. Ou seja, a minha parábola, ela é uma curva que ela tem uma abertura. Essa abertura que a gente chama de concavidade, essa abertura é para cima. Então, nesse caso, eu tenho, vamos supor, não vou conseguir fazer bonitinho para vocês, mas acho que dá para entender. Vai ser algo assim. Aqui eu tenho uma curva, tá? Ele tem isso daqui. E aqui ele vem também desse mesmo lado, ele vai passando pelos pontos. Então, ele tem exatamente essa carinha. Ela tem uma abertura. Essa abertura aqui é concavidade. E essa abertura está voltada para cima. Porque o meu A positivo ela tem essa abertura voltada para cima. Então, aqui a gente vai passar pelos pontos, né? Que a gente encontrou. O vértice, onde ele atinge o menor valor aqui no caso. Menor ponto, menor valor em Y que a função pode atingir, tá? Esse daqui a gente vai falar assim, olha, é o gráfico de f de x. Eu tenho as duas raízes, ou seja, o ponto x1 e o ponto x2, que é onde corta o eixo do x. E tenho o ponto y, que eu sei exatamente onde corta o eixo do y. Então, eu consigo construir, traçar essa parábola, tá? Então, aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Existe a possibilidade também, em vez de a gente achar esses 4 pontos, fazer aquela tabelinha. Eu atribuo o valor para x e acho o valor para y. Aí eu vou achar pontos aleatórios. Bom, aqui, vocês viram que o meu gráfico não ficou 100%, né? Aqui eu tenho exatamente aquele gráfico bonitinho, realizado no software. Ali a gente consegue editar ele para colocar os pontos. Então, aqui ele fica bonito, tá? Com o software. Porque ele tá tudo certinho. Então, aqui a gente tem o vértice, que olha, eu tenho ponto 1 e tenho menos 4. Aqui ele tem o menos 3, né? Que é onde corta o eixo do x. E aqui eu tenho outro 1, o menos 1 e 3, que são as raízes da minha função. Que foi aqueles pontos que nós encontramos.
Lembrando que aqui ele tá de meio e meio, tá? 1, 2, 3 e 4. Abaixo do zero aqui, a gente tem o zero aqui. Então, aqui ficou negativo, exatamente porque ele tá aqui abaixo. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui é o menos 3 e aqui é o menos 4. Aí, existe a possibilidade da gente fazer o quê? Em vez de a gente fazer todo esse processo, existe a possibilidade da gente fazer o quê? Aquela tabelinha. Eu atribuo o valor para x e acho o valor para y. Vou fazer vários. Vou marcando e traço o gráfico. Então, eu tenho um esboço do gráfico. Então, vamos abrir uma observação aqui, tá? Dada a função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Quando meu a for positivo, concavidade para cima. Então, f de x tem concavidade voltada para cima. Entendi. Legal. Vou. Quando a função, ou seja, quando a for negativo, a função, ou seja, f de x, tem a concavidade voltada para baixo. Então, se a gente for parar para olhar em gráfico, se meu a for positivo, não importa onde que corta a minha função, ela vai ter isso aqui, ó. Quando meu a for negativo, não importa os pontos que minha função passa, ela vai ser isso aqui. Sempre nessas duas carinhas. Mas aí ela passa aqui, ela é crescente, ela corta o eixo do x ou não, não importa. O a positivo, sempre ela vai ter essa carinha para cima. A negativa, ela sempre vai estar voltada para baixo. Isso é sempre, tá? Não tem, mas isso não tem um se acontecer alguma situação. Isso sempre vai acontecer dessa forma. São 3 coisas, na verdade, que a gente precisa fazer para construir o gráfico. Saber a concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo. Eu preciso de alguns pontos, né? Se eu pegar os zeros da função onde corta o eixo x, onde os 2 pontos que cortam o eixo x e o vértice, eu já consigo construir o gráfico. Se eu não sei calcular ali, eu não lembro a forma do vértice, de jeito nenhum, esqueci. O que eu posso fazer? Atribuir valores para x e achar valores para y. Os 4 pontos ali já é o suficiente, tá? Para eu saber o comportamento da função e saber a concavidade. Então, é isso que eu preciso para construir o gráfico da minha função. Precisa mais alguma coisa? Não, isso é o suficiente, tá? Então, quando eu sei exatamente qual é a concavidade dela e sei uns 4 pontos, já é o suficiente para eu construir o gráfico. Mesmo que esses pontos não sejam os pontos de raiz e vértice. Não necessariamente tem que ser esses 3 pontos, tá? É que esses 3 pontos ele facilita, ele me dá mais uma precisão da onde passa do meu gráfico. Tá? Mas é possível fazer de outra forma? É. Então, esse daqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele sem eu pensar nesse dali, usando os vértices. Vamos pensar de uma outra forma, vamos fazer uma tabelinha. Exatamente achar alguns pontos para ver o que acontece com o gráfico. Só para vocês verem uma segunda. Porque nem sempre a gente vai ter as fórmulas do vértice ou de Bhaskara assim, na cabeça direto. Meu Deus, qual é esse valor que eu tenho? Às vezes a gente não tem. Mas achar o valor numérico, ele é mais fácil, tá? Então, nesse caso, nós vamos dar o valor para x e achar o valor correspondente em y, tá? Então, aqui eu tenho, aliás, contrário.
Nesse caso, eu vou atribuir valores para x e achar o correspondente de y. Porque aí ele se torna só calcular valor numérico. Lembrando que o meu y ele é x ao quadrado mais x. Se eu falar assim, olha, o meu x vale 0. O que eu vou fazer aqui? O meu y vale quanto? Eu sei que o meu y ele vai ser 0 ao quadrado mais 0. É 0. Ah, se eu falar assim, meu x vale menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado menos 1. Então, eu tenho 1 menos 1 é 0. Vou colocar aqui para vocês na frente já os pontos que a gente vai estar encontrando, tá? Então, aqui são os pontos, só para facilitar. Então, aqui eu tenho o ponto que é 0, 0. No segundo, eu tenho, olha, menos 1 e 0. Porque é o primeiro, lembrando que o ponto ele é x e y, tá? Se eu atribuir o valor 1, eu tenho 1 ao quadrado mais 1. Eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2. O meu ponto vai ser 1 e 2. Se eu pegar o valor menos 2, o que vai acontecer? Eu tenho, olha, menos 2 ao quadrado menos 2, certo? Então, eu tenho 4 menos 2, eu tenho o valor 2. Então, o meu ponto vai ser menos 2 e 2. Se eu pegar o valor 2, eu tenho y, eu tenho 2 ao quadrado mais 2. 4 mais 2, eu tenho o valor 6. O meu ponto é 2 e 6. Ah, é o suficiente? É o suficiente. Ah, se eu quero trazer mais pontos, posso? Sem problema nenhum. Pode o quanto vocês quiserem. Aqui, para eu construir o gráfico que não faço nas retas perfeitas, né? Então, a gente vai lá tentar fazer algo que vocês consigam entender. Então, eu tenho aqui o meu eixo X, aqui eu tenho meu eixo Y. Eu tenho ponto. Então, vamos tentar fazer algo mais ou menos que dê para vocês entenderem. Aqui eu tenho ponto. Vamos chamar aqui, olha, de P1, P2, P3, P4 e P5. Para ficar menos P de ponto, tá? 1, 2, 3, 4 e 5 pelo valor que nós achamos. Para ficar menos poluído o gráfico, tá? Porque se eu escrever muita coisa em cima, ele vai acabar ficando poluído. Então, aqui nós temos o P1, tá? Vocês viram que eu não precisei achar o valor que corta o eixo do X, corta o eixo do Y, e nem achar o vértice. É possível fazer o gráfico mesmo assim? É possível. Aí eu tenho, olha, menos 1 e 0. Vamos supor que ele esteja aqui, o menos 1, tá? Então, aqui eu tenho P1. Aliás, o P2. O P3, eu tenho 1 e 2. Então, eu tenho 1 para X, estaria aqui. 2 para Y. Então, ele seria um ponto aqui, ó. Aqui eu tenho meu P2. Aí eu tenho lá, aliás, P2 não, P3, desculpa, gente. Meu P3, né? Aí vamos localizar o P4. O P4 é menos 2 para X, tá aqui. E 2 para Y. Então, ele estaria aqui. Aqui eu tenho meu P4. O P5 eu tenho 2 para X, que tá aqui, e 6 para Y. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem algo assim. Então, ele tá passando aqui. Bom, o que a gente pode ver aqui? Eu tenho
ele corta nesse ponto, ele passa nesse ponto, nesse daqui, nesse outro e nesse daqui que é meu P5. O que eu tenho também? Que o meu A aqui, como a minha função é y, x ao quadrado mais x, eu tenho que o meu A é igual a 1, positivo, com cavidade voltada para cima. Então, a concavidade de f de x voltada para cima. Então, eu já sei o que eu quero. Eu sei que eu tenho alguns pontos ali, tá? Eu não conheço vértices, mas eu sei que ele vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Então, ele vai estar abaixo do eixo do x. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor, eu venho daqui, vou vir para esse ponto que ele vai cortar, ele vai, em algum momento que ele vai fazer uma curvinha. E vai continuar. Ah, eu posso continuar aqui? Eu posso continuar aqui. Tá? Aqui embaixo, que ele passou, eu não sei qual é, se ele desce muito, se ele não vai muito. Quais são os pontos que ele vai atingir, ou seja, qual é o vértice. Mas não tem problema, eu estou fazendo só um esboço do gráfico. Então, aqui ele é um esboço de f de x igual a x ao quadrado mais x. Ou, né, y igual a x ao quadrado mais x. Então, eu não preciso, mas eu sei que ele passa do eixo do x. Ele está abaixo aqui. O meu vértice aqui, eu vou ter tanto o valor de x quanto de y negativo. Aqui, ó, ele tem o gráfico bonitinho, ó, feito no software para vocês. Para resolver esse exercício, nós vamos atribuir valores para x e vamos encontrar valores de y, ou f de x. O meu x aqui é x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Eu tenho que tomar muito cuidado com os sinais. Regra de sinal. E aqui no final, só para... porque aqui eu vou fazer as continhas com vocês, eu vou encontrar o y. Então, o y, eu vou encontrar o ponto. Eu vou deixar o ponto já pronto para a gente ir para o gráfico, para ficar mais fácil. Então, aqui, se eu atribuir valor de... para x igual a 0. Então, meu y vale quanto? Eu tenho 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Como toda essa parte aqui é 0, vai me sobrar menos 3. Então, o ponto aqui, que vamos chamar de P1, ele vai ser 0 e menos 3. Ah, você fala assim, por que? É porque são os mais fáceis, gente. Quando a gente fala 0, a gente pega o valor mais fácil para... que é o indicado, tá? Não precisa pegar número muito alto, vamos pegar números baixos, que é mais fácil para a gente estar fazendo as contas. Se eu pegar aqui o valor 1, então eu tenho 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Eu tenho 1, menos 2, menos 3. Eu tenho aqui, quando eu tenho, faço meu y igual a 1. Vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Que ele vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Isso me resulta em... Então, aqui o meu P2, ele vai ser 1 e menos 4. Certo? Se eu pegar o valor x igual a menos 1, então vai ficar quem? Menos 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 1, menos 3. Então, eu tenho 1... menos com menos mais, eu vou ter mais 2, menos 3. Isso aqui vai dar 0, né? Então, o meu P3, ele vai ser quem? Menos 1 e 0. Não importa o número que você atribui para x. O que importa é você não errar nenhuma conta. Se você colocar aqui, olha, x valendo 2, o que eu vou ter? 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. Então, eu tenho 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Menos 2 vezes 2, eu vou ter menos 4. Menos 3, eu vou ter o valor de menos 3, certo?
Então, o meu P4 vai ser 2 menos 3. Se eu quiser parar aqui, eu paro. Se eu quiser falar assim, eu vou colocar outro valor qualquer aqui, sei lá. Posso pegar qualquer outro valor. Posso pegar o menos 2? Posso. Mas eu posso pegar 3, posso pegar 5, posso pegar 10. Tá? Não importa o valor que eu pegar aqui. Tá? Eu só vou pegar valores aqui para ficar mais fácil fazer conta. Para vocês entenderem. Então, eu tenho, olha, menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2, menos 3. Eu tenho aqui, olha, 4. Menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho mais 4 aqui. Menos 3. Então, eu tenho 8 menos 3, eu tenho 5, isso. Então, o meu P5, ele é quem? Menos 2 e 5. É o suficiente para eu fazer o gráfico? É o suficiente para eu fazer o gráfico, tá? Agora, o que eu preciso verificar? O A, ele da minha função, ele é 1. 1 é positivo. Significa que minha concavidade é voltada para cima. Então, a concavidade de f, ou da função f de x, é voltada para cima. Então, são informações que faz com que eu não erre na hora de construir o gráfico. Então, aqui a gente vai construir, tentando fazer o mais reto possível para vocês. X e Y. Na hora que a gente vai marcar os pontos, eu tenho o primeiro, P1, tá? Ele é 0 e menos 3 em Y. 1, 2, 3. Então, ele vai estar aqui, o meu P1. O meu P2, ele é 1 para X menos 4 para Y. Então, ele estaria aqui. O meu P2. O meu P3, menos 1 para X e 0 para Y. Então, ele estaria aqui. O meu P3. O meu P4, ele é 2 para X e menos 3 para Y. Então, ele está aqui. O meu P5, ele é menos 2 em X. Então, ele vai estar aqui. E 5 para Y. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ó, pessoal, quando a gente faz usando um software ou numa folha milimetrada, a gente tem essa precisão de escala, tá? Então, aqui a gente vai fazer um esboço. O que acontece? Vocês viram que aqui, ó, ele tá alinhado na mesma linha? E aqui tá exatamente ao meio deles? Então, existe uma grande chance desse ponto ser o vértice, o meu P2 ser o vértice. Ah, mas você sabia disso? Não. A gente analisa, olha, aqui ele vem descendo, descendo, né? A gente vai pegar aqui. Ah, mas aqui ele não tem, olha, porque para vir mais para cá ele não vai, ele vai bater aqui e vai voltar. Então, aqui é um esboço, tá? Então, ele tem uma grande chance de ser assim. Então, a gente fala, e onde corta o outro? Não sei, a gente não fez onde corta o outro valor aqui. Então, aqui, ó, eu vou estar descendo. Eu vou simplesmente fazer isso daqui, olha, eu não sei aonde que ele corta, mas vamos pensar que ele faz isso. E aqui ele faz uma curvinha aqui, né? Vem aqui, deixa eu tentar colocar mais bonitinho. Para não ficar desproporcional com os pontos que eu marquei. Ele vai ser algo que ele vem aqui, ó, ele vem aqui. Ele faz isso aqui. Ele sobe. E ele faz isso. Não é perfeito, mas imagina que esse P3 ele esteja um pouquinho mais para cá. Vamos fazer isso aqui, ó. Meu P3 ele está aqui, tá?
o meu P5 tá aqui. Que aí a gente consegue enxergar. Então, ele passa exatamente... Ele tem essa carinha. Então, aqui eu tenho f de x, da minha função, e aqui eu tenho a concavidade que é voltada para cima. Então, quando eu tenho essas condições, eu consigo enxergar o meu gráfico. Eu consigo enxergar a carinha do meu gráfico. Ah, mas aí tem que ser perfeito? Não, gente, esboço não é um gráfico perfeito, tá? O esboço é simplesmente eu ter, assim, o conhecimento, eu ver a cara do gráfico, eu saber o comportamento do gráfico. Esse daqui a gente vai fazer o mesmo problema, o mesmo esquema, tá? A gente vai fazer a tabelinha. Eu não consigo achar as raízes, os zeros da função, porque não tem, tá? Então, aqui, o que que acontece nesse caso? Eu vou analisar. O meu A aqui, ele é menos 1, negativo. Então, se ele é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, f de x tem concavidade voltada para baixo. Aí a gente vai atribuir valores para x. Quais? O que vocês quiserem. Vamos achar o valor de y. Então, lembrando que eu tenho, olha, menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Eu só tenho que tomar um cuidado muito grande com a regra de sinal, tá? Esse eu preciso tomar um cuidado. Porque um errinho que eu cometer e eu não perceber, eu vou achar valores diferentes, aí vai ter um gráfico meio esquisito. Ou um gráfico nada a ver, tá? Então, se eu pegar o zero, aí você vai dizer, por que você sempre pega o zero? Porque o zero é o mais simples que a gente tem, tá? O zero é o mais simples, o mais fácil para a gente fazer conta. Só por isso. Não tem outro motivo nenhum. Então, eu vou ter menos zero ao quadrado, mais 2 vezes 0 mais 3. Aqui eu tenho o valor 3. O ponto que a gente vai encontrar aqui, que são as coordenadas de x e y, eu vou chamar isso daqui de P1, ele vai ser 0 para x, 3 para y. Se eu pegar o valor 1, eu vou ter 1 menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais 3. Então, eu tenho 1 mais 2 mais 3. Isso daqui vale... Aliás, menos 1 aqui, né? Desculpa, o 1 ficou aqui. Então, eu tenho menos 1 mais 2 mais 3. 4, né? Isso. Vamos escrever direitinho aqui para vocês entenderem depois. Aqui, olha, menos 1. Agora, a gente vai trabalhar essa questão do menos 1. Então, eu tenho menos 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 1. Aliás, menos 1, não 3, né? Que multiplica menos 1. Mais 3. Então, o que que eu tenho aqui? Olha, menos, esse menos 1, a hora que ele vai ao quadrado, ele se torna 1, tá? Mais com menos é menos, então aqui vai ter menos 2 mais 3. Então, eu tenho menos 1, menos 2 mais 3. 0, certo? Então, só completando aqui, olha, o P2, ele vai ser 1 e 4. O P3, ele vai ser menos 1 e 0. Lembrando, esse menos aqui, ele não está ao quadrado. Lembrando que da função, ele não está ao quadrado. Então, se eu atribuir valores negativo para x, o valor que vai ser o negativo para x, então o sinal de menos vai estar ao quadrado. Esse menos da função, ele não está ao quadrado. Então, eu tenho sempre que lembrar isso, prestar atenção nesse detalhe. Se eu colocar 2 aqui, então eu tenho y, olha, menos, aqui eu tenho, olha, 2 ao quadrado, só o 2 que está elevado ao quadrado, menos não, mais 2 que multiplica 2, mais 3. Então, eu vou ter menos
2 ao quadrado, ele é 4, mais 2 vezes 2, ele é 4, mais 3. Esses dois aqui se cancelam. Então, aqui eu tenho 0. Vai sobrar 3. Então, o meu P4 aqui vai ser 2 e 3. Se eu tiver o menos 2, como vai ficar? Menos 2 ele vai ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 2, mais 3. Então, eu tenho menos, agora eu vou pensar, olha, menos 2 ao quadrado vai ser 4, menos com menos vai ser menos, então 2 vezes 2, 4, mais 3. O que eu tenho aqui? Olha, menos 4 com menos 4, menos 8, mais 3. Isso daqui vai me dar menos 5. Então, o meu P5 aqui, ele vai ser menos 2, menos 5. Continuar agora fazendo o gráfico. Então, vamos lá. Depois eu tenho os pontos, tá? Ah, mas posso ter mais? Posso ter mais ponto, posso ter 3 pontos, posso ter 4 pontos, fica a critério de vocês, tá? Então, ali, o que a gente vai pensar? Eu já sei o quê? Que eu tenho a concavidade para baixo e tenho alguns pontos. Então, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente marcar os pontos, o eixo, e fazer e traçar o gráfico, a curva. Então, aqui eu tenho o eixo do Y. Aqui eu tenho o eixo do X. Ah, o primeiro, vamos lá colocar de novo, colocar no vermelhinho. Primeiro ponto, 1, 0 para X, 3 para Y. Então, tá aqui, olha, 1, 2, 3, positivo. Então, aqui eu tenho meu P1. O meu P2, eu tenho 1 para X. Aqui eu tenho 0, sempre o 0. 1 para X, 4 para Y. Então, ele tá aqui, 4, 1. Vamos colocar o P1 do outro lado para ficar mais visível para vocês. Então, aqui eu tenho P1. Aqui eu tenho P2. Aí eu tenho P3 menos 1 e 0. Então, tá aqui. P3. O P4, 2. Então, eu tenho 2 para X, 3 para Y. Então, tá aqui. Aqui eu tenho P4. P5, menos 2 para X. Teria aqui. Menos 5 para Y. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele teria aqui, ó, menos 5 e menos 2. Então, ele teria essa carinha. Aqui deu para perceber, ó, que ele tá de novo pareado. Eu tenho 2 pontos igualzinho, e esse aqui tá no meio, o P2 tá no meio. Então, o P2 provavelmente ele vai ser o vértice da função. Lembrando que a concavidade é para baixo, que nós já olhamos aqui, ó, a concavidade para baixo. Então, ele vai ter algo desse tipo aqui, ó. Aqui eu não sei, eu não tenho ponto que ele corta, mas vai embora. Aqui eu sei que ele corta no P3. E depois ele tá aqui, que ele é o P5, que eu esqueci de notar P5 aqui. E vai embora. Então, aqui eu tenho P5. E aqui ele vai indo embora. Sempre para cada... Eu tenho em X, tá? Eu vou ter o mesmo Y, eu vou ter 2 correspondentes em X. Isso para todos os pontos da parábola. Se eu tenho, nesse caso que a gente observou aqui, isso vai acontecer para qualquer ponto. Eu vou pegar qualquer ponto de Y, eu vou ter 2 correspondentes para X, menos o vértice. O vértice só tem um correspondente, que é esse que está aqui, né? Que é o P2. Então, vocês já perceberam
esse detalhe? Então, ele tem uma curva perfeita ali. Cada valor de y, eu tenho 2 correspondentes em x, então ele vai ter sempre aquela abertura bonitinho, sempre certinho. O valor é quando o A for negativo, mas só o A, tá? Concavidade é sempre para baixo. Isso só vale para o A. O B e o C não me interessa o valor de C e B. Se ele é positivo, se ele é negativo, se é zero, isso não me interessa. O que eu vou contar ali vai ser sempre o valor de A. Então, essa observação nós já fizemos, eu já fiz para vocês. Que eu tenho que, quando eu vou construir o gráfico, eu já falei isso para vocês, eu preciso tomar esse cuidado da concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, quem vai me dizer isso? Sempre o A. Então, como eu já falei para vocês, olha, o A positivo, a parábola tem a concavidade voltada para cima. A negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo, que foi o que nós fizemos nos últimos 2 gráficos. Nós fizemos a comparativo. Posso mudar isso? Não. Se eu fizer o contrário, eu vou ver que vai dar tudo errado. Então, isso é algo que eu preciso estar sempre em mente. O A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Os zeros da raiz, que quando a gente usa a fórmula de Bhaskara, a gente está calculando os zeros da função. Então, os zeros da função nada mais é do que eu encontrar o ponto aonde corta o eixo do x. Tá? Então, é isso que a gente faz. E através desses valores, a gente tem pontos que ele corta o eixo do x, a gente pode achar o eixo do y, e aí ele fica fácil para a gente calcular ou ter um esboço do gráfico. Porém, existe um contratempo. Vai depender do valor de delta, tá? O mais e o menos aqui, ele significa que ele vai me fornecer 2 soluções. Uma quando eu trabalho com mais e outra quando eu trabalho com menos. Então, sempre eu tenho 2 soluções. Porém, para eu poder ter soluções, o meu delta ele tem que ser positivo. Ou zero. Aí, se ele for negativo? Se ele for negativo, eu não consigo encontrar uma solução real. Eu não consigo encontrar uma solução real. O delta, ele sempre vai ser b ao quadrado menos 4ac. Se ele for positivo, eu tenho 2 raízes distintas. Se o delta for igual a zero, eu tenho uma única só raiz, ou seja, as 2 raízes se coincidem. E se o delta for negativo, não há raiz real. Então, eu tenho que ter isso em mente também. Lembrando que quando eu tenho meu delta, meu A for positivo, minha concavidade é voltado para cima, e o ponto, menor ponto, ou seja, o ponto mínimo que a função atinge vai ser o vértice. Quando o A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo, e o ponto máximo, né, ou o maior ponto que a função pode atingir é o vértice. E o vértice ele tem exatamente essas formulinhas aqui. O meu x e o meu y do vértice. Então, o meu x ele vai ser menos b sobre 2a e o meu y vai ser menos delta sobre 4a. Porém, eu só consigo calcular exatamente esse valor aqui. Consigo calcular esse valor aqui independente se meu delta é positivo ou negativo. Porque aqui eu não vou trabalhar com a raiz. Então, é só o valor de delta. Então, se ele for positivo, se ele for zero, ou se ele for negativo, ele não vai me influenciar para eu encontrar o delta, o vértice da minha função. Porém, se ele for negativo, ele não corta o eixo do x. É essa a questão. E a concavidade influencia? Também não influencia concavidade alguma. Ele não influencia concavidade voltado para baixo ou para cima, se com relação, se o meu delta for positivo, meu delta for negativo, ele for zero. Então, são 2 coisas distintas. O valor de A, que é dado lá na função, que é o que acompanha o x ao quadrado, que a gente já viu que é sempre diferente de zero. Então, esse ponto, ele não influencia no vértice. Ah, eu não consigo calcular. Eu sempre vou conseguir calcular o vértice independente do valor de A. E o vértice, ele sempre vai ser o ponto máximo ou o ponto mínimo da função. Aí vai depender da concavidade, se ela é voltada para cima ou voltada para baixo. Eu tenho delta positivo, delta negativo. Então, geometricamente, eu vou ter exatamente esse detalhe aqui, ó. Pensando aqui o eixo do x.
eu tenho isso daqui, meu A positivo. Aqui eu posso considerar que eu tenho meu x1, aqui eu tenho meu x2. Ah, mas ele sempre vai cortar o eixo do x? Não necessariamente. Se ele não cortar o eixo do x, o que acontece? Ele tá aqui, ó. Mas o meu A é positivo, do mesmo jeito. Então, ele tem essa carinha, essa boquinha para cima. Quando o meu A for negativo, o que acontece? Meu A negativo, ele tem a boquinha para baixo. Então, geometricamente, ele vai ter essa boquinha aqui. Aqui eu vou falar assim, aqui eu tenho meu x1, aqui eu tenho meu x2. Ah, mas aqui, olha, nesse caso aqui eu tenho que meu delta é negativo. Aqui o meu delta é positivo. Aqui eu considero meu delta positivo. Aqui eu considero o meu delta negativo. Ah, e se o delta for zero? Se o delta for zero, ele encosta só. Com o delta zero, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui pequenininho. Ele encosta. Com o delta zero, o que acontece quando ele tá na meu A positivo, com cavidade voltada para cima? Ele só encosta, tá? No eixo do X, com cavidade para cima. Com cavidade para baixo, a mesma coisa. Ele só encosta, tá? No eixo do X. Então, aqui, quando meu delta for zero, só encosta, só toca. Ele não faz mais nada. A gente vai construir o gráfico. Então, eu tenho aqui, olha, primeiro, A positivo, certo? Porque o meu A aqui é igual a 2, com cavidade para cima. De Y é para cima. Aí eu vou achar as raízes, eu vou calcular 2, então eu vou calcular delta. Lembrando que delta é B ao quadrado mais 4AC. Então, vamos lá. O A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 1. Então, eu tenho aqui que o delta vai ser B ao quadrado menos 3 ao quadrado. O menos tá dentro ao quadrado também. Mais 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 1. Então, aqui eu tenho menos 3 ao quadrado é 9, mais 4 vezes 2, 8. Isso daqui vai ser... Eu errei no sinal aqui, eu falei menos e coloquei mais. Desculpa. Menos, né, que é B ao quadrado menos 4AC, menos 4AC. Então, aqui é menos. Eu tenho 9, vai ficar menos 8, ao invés de mais. Desculpa para vocês ali. Então, eu tenho 9 menos 8, 1. Então, olha o que acontece. Eu já sei o delta. Delta positivo. Delta positivo, eu sei que a minha função tem duas raízes. Então, aí eu vou achar o valor de x. O valor de x eu tenho lá menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, o x é quem? Menos b, o b vale menos 3. Ou menos 3 entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, meu delta vale 1. Dividido por 2 vezes a, o a vale 2. Então, aqui eu tenho menos com menos, eu tenho mais. Então, vai ficar mais 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Dividido por 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu vou chamar, olha, de x1, eu vou ter 3 mais 1 dividido por 4. 3 mais 1 eu tenho 4, dividido por 4, que é igual a 1. Aí eu vou para o x2. x2 eu tenho 3 menos 1 dividido por 4. Então, eu tenho 3 menos 1, eu tenho 2. Dividido por 4, eu tenho meio. Aqui, quais são os pontos que eu vou ter? Eu tenho x1, 0, y. Aqui eu tenho x meio, 0 no y.
Se eu chamar isso daqui de P1, e aqui eu vou chamar de P2. Aí, o que eu preciso calcular agora? O vértice. Então, o vértice vai ser XV, YV. Bom, quando eu vou calcular o x do vértice, eu tenho que lembrar, ele é menos b dividido por 2 vezes a. Então, o meu x ele vai ser quem? Menos o b é menos 3, 2 vezes o a, que o a é 2. Menos com menos vai ser mais 3, dividido por 4. E o em y, eu sei que vai ser menos delta, dividido por 4a. O delta, nós achamos que foi 1. Então, eu tenho menos 1 dividido por 4 vezes 2. Então, aqui eu tenho menos 1 oitavo. Então, o vértice aqui vai ser 3 quartos e menos 1 oitavo. Então, eu tenho o vértice e tenho os pontos que cortam o eixo do x. E conheço a concavidade da função. Bom, aí eu vou fazer exatamente, eu vou estar traçando. Tá? Eu vou traçar o eixo do x. Não, tá aqui. Eu vou traçar os eixos pra gente enxergar aqui. X. Então, aqui eu tenho, vamos colocar em vermelhinho para facilitar para vocês enxergarem. Ponto que corta o eixo do x, eu tenho que é 1, 0 e 1. 0 tá aqui, vamos colocar o 1 aqui. Então, aqui eu tenho P1. O outro é 0,5. Então, ele estaria aqui. Meu P2. Aí, eu tenho 3 quartos e menos 1 oitavo, que é o vértice. Vértice tá aqui, tá? Então, eu sei que ele vai passar por aqui. Bom, se eu quiser saber onde corta o eixo do y, é fácil, hein? Lembrando, ó, o x é 0, ele sempre vai cortar o eixo do y no termo independente, positivo ou negativo. Nesse caso é 1. Então, se eu quiser para ver mais ou menos como que eu vou traçar, para ficar mais bonitinho, se não, esses 3 pontos já é o suficiente. Então, eu vou colocar o 1 aqui, que é onde que ele vai cortar. Mas se eu não fizer isso, não tem importância. Eu já tenho esses 3 pontos aqui, que para mim é suficiente. Eu sei que ele faz isso. Então, aqui ele continua para lá. Aqui ele continua para cá. Tá? Então, aqui eu tenho concavidade voltada para cima. Tenho aqui o ponto 1, ponto 2. Ou seria o x1 e x2. O vértice. E aqui eu tenho o gráfico de f de x, né? Que é igual a y que a gente colocou lá. Que vai ser igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Mas se eu não quiser achar as raízes, eu não quiser achar o vértice, eu posso fazer aquela tabelinha? Pode fazer a tabelinha. Aí vai ficar a critério de vocês. Bom, aqui, quando a gente fala em estudo de sinal, a gente já fez mais ou menos isso, tá? Mas aí a gente vai pensar um pouquinho aqui. Eu vou levar sempre em consideração, né, que o meu A é diferente de 0. Eu vou levar em consideração f de x, meu A diferente de 0, o meu B e meu C não importa, tá? Ele pode ser igual, pode ser diferente de 0, não tem problema. Dependendo do sinal de delta, vou saber se eu vai cortar o eixo do x ou não, ou seja, se eu tenho raiz ou não. Então, nesse caso, o que acontece? Vamos pegar lá o primeiro caso, vamos considerar o meu A positivo, ou seja, concavidade para cima. Então, se eu pensar aqui, aí existe fatores, né? De delta positivo.
Se delta é positivo, ele vai cortar o eixo do x em 2 momentos. Não importa onde sejam esses momentos. Não importa quais são esses momentos. Eu sei que vai cortar 2 momentos, ele vai cortar o eixo do x. Então, nesse caso, qual é o sinal da função? Eu tenho aqui o x1 e aqui eu tenho o x2. Entre x1 e x2, o meu y vai ser negativo. Maior que x2, o meu x é positivo. E menor que x1, o meu y é positivo. Esse é um caso que nós temos. Uma outra situação, quando o meu delta for igual a zero. Quando meu delta for igual a zero, em algum momento de x, a minha parábola, o vértice, vai só tocar o eixo do x aqui, em algum ponto, que vai ser o meu vértice. Nesse caso, o que acontece com o valor de y? Só vai assumir valores positivos. Só vai assumir valores positivos. Ah, tem como assumir valor negativo? Não. E o terceiro caso é quando o meu delta for negativo. Quando meu delta for negativo e meu A positivo, a concavidade é voltada para cima. Nesse caso, em nenhum momento a curva, a parábola, corta o eixo do x. Ela vai ser isso aqui. Bom, aqui ela pode transitar à vontade pelo quadrante positivo de y, primeiro e segundo quadrante, porém ele não pode cortar o eixo do x. E o meu y sempre vai assumir valores positivos, não importa qual posição que esteja o meu gráfico. Sempre vai assumir valores positivos. Esse é quando a minha concavidade é voltada para cima. Então, vamos embora. E aí, nós temos o caso agora. Delta não. Segundo caso, quando o meu A é negativo, ou seja, concavidade voltada para baixo. Nesse caso, eu também tenho as 3 possibilidades. Delta positivo. Vai cortar em 2 momentos o eixo do x, aonde não importa. Concavidade voltada para baixo. Nesse caso, entre aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2. Entre x1 e x2, o x tem assumir valor positivo. Lembrando que aqui é o y. E para valores maiores que x2, y assume valores negativos. E menores que x1, y assume valores negativos. Quando o meu delta for igual a zero, lembrando que ele não corta o eixo do x, ele só toca o eixo do x em algum ponto, não importa onde que ele toca. O que acontece com valores de x? Sempre vai ser negativo, porque todos os valores da função estão para baixo, abaixo do eixo x, ou seja, na parte negativa de y. E a terceira opção aqui é quando o meu delta for negativo. Quando o meu delta for negativo, lembrando que ele não corta o eixo do x. Então, ele vai ter essa carinha. Nesse caso aqui, também vai ser todos os valores assumidos pela função estão em y, são todos negativos. Então, isso é muito importante para a gente estar sabendo. Nesse caso aqui, olha, eu sei que meu x1 está aqui, ele é igual a x2. Não tem x1 nem x2 quando o delta for negativo. Quando o delta for positivo, eu tenho x1 e x2 diferente. Então, nesse caso aqui, x1 ele é distinto de x2. E o mesmo vale para A positivo, como nós já vimos. x1 diferente de x2. No caso aqui, eu tenho x1 igual a x2. E aqui eu não tenho nem x1 nem x2.
porque eles estão no âmbito do complexo. Então, quando a gente faz aqui, a gente tem 3 situações para quando a minha concavidade é voltada para cima e 3 situações quando a minha concavidade é voltada para baixo.